Vou começar, tá bom? Eu tô orando só no final, né? Mas eu vou orar no começo hoje para vocês engajarem. Orem comigo para Deus atrair nossa atenção para a palavra que Ele quer trazer e abençoar a gente com isso. Amém, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. A gente sabe que por mais simples e pequena que seja a nossa célula, o Senhor tem semeado coisas boas no nosso coração. Então a gente abre o nosso coração para a Tua semente, que a Sua semente encontre uma terra fértil, Jesus, os nossos corações venham a florescer e frutificar, Pai. Prepara os nossos ouvidos, a nossa atenção, tira toda a dispersão, Jesus, toda a barreira para que a gente possa mergulhar um pouco mais em Ti nessa noite, para viver nossa semana sobre a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Isso é muito importante, algo que eu tenho orado bastante, de viver a nossa vida não baseado na nossa realidade. Dá até outra célula falar sobre isso, mas sobre a palavra de Deus. Então, às vezes, a nossa realidade parece que algumas coisas são impossíveis, parece que o coração dos nossos pais nunca vão se voltar para Jesus e que a gente nunca vai alcançar tal coisa, mas a gente não tem que viver sobre a realidade, a gente tem que viver sobre a palavra de Deus. Então, se Deus libera sobre a minha vida e sobre a sua vida que a nossa família vai ser alcançada, que a gente vai chegar em lugares altos, a gente tem que dizer amém e viver nosso dia a dia sobre a palavra e não sobre a realidade, que a realidade mostra pra gente. Mas um dia a gente fala mais sobre isso. Hoje eu vim falar sobre tenha sempre o seu melhor para Jesus e dê sempre o seu melhor para Jesus. E é uma parábola que eu amo. Depois, se vocês quiserem ler, eu vou mandar lá no grupo. É super fácil de ler, é uma parábola, né? E tá em Marcos 11, 12, que é a parábola da figueira. Tem todos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você pode ir lá ler de todos os. É bem curtinho, então lê de todos os livros que você vai entender. E essa palavra diz muito ao meu coração sobre a gente sempre dar o melhor para Jesus. É aquilo que eu falei. Nos nossos piores dias, nos dias mais difíceis, Jesus ainda continua sendo melhor do que a gente merecia. Então, a gente tem que dar o melhor para ele sempre, porque no dia bom, no dia ruim, ele ainda está sendo muito misericordioso, ainda está sendo muito melhor do que a gente merecia. Então, ele sempre merece o nosso melhor, independente das circunstâncias. E é mais ou menos o que essa parábola vai dizer pra gente. Eu vou ler para vocês, quem quiser acompanhar, a Gi gosta, né, Gi? Tá em Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, quem estava saindo era Jesus e os discípulos dele. Jesus teve fome. Jesus tinha uma necessidade. Vendo à distância uma figueira com folhas verdes, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Então, basicamente, Jesus estava andando no caminho, sentiu fome, viu uma figueira, falou: figueira dá o quê? Dá figo. Então eu vou lá ver se ela tem figo. Ele foi lá, a figueira não tinha figo, porque não era o tempo de dar figo. E aí Jesus falou: então que ninguém mais coma do seu fruto. Ou seja, ele falou: então morre, porque você não me serviu de nada. Eu queria um fruto, você não me deu um fruto. E ele falou isso, para a figueira secar, morrer, porque ninguém mais ia comer do fruto dela. Passa um tempo, eles foram para Betânia, na hora que eles estavam voltando pelo mesmo caminho. Lá no versículo 20 vai dizer: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Então, aqui basicamente é uma história que o pastor Lucinho conta que eu amo muito. Às vezes a gente é como essa figueira, sabe? Jesus chega pra gente e fala assim: Stephanie, tô precisando de um fruto. Gi, tô precisando de um fruto. Maju, tô precisando de um fruto. Que fruto que é? Não sei. Amor, tô precisando que você semeie na vida de alguém. Tô precisando que você fale do amor de Jesus pros seus pais. Tô precisando de algo seu, que você foi feito para gerar. Porque ele não foi pedir mexerica pra figueira, ele foi pedir figo pra figueira. Então ele tá te pedindo algo que você foi feito para gerar. Então não tem essa desculpa de, não consigo. Consegue, você foi feito para gerar isso, por isso que ele tá te cobrando. E aí Jesus chega pra gente e cobra esse fruto, e a desculpa que a gente dá é igual da figueira. Jesus, eu sinto muito te informar, mas eu não tô no tempo de dar fruto. Eu não tô no bom dia para ser grata, eu não tô no bom dia para falar do seu amor, eu não tô no bom dia para orar, não é o tempo certo de dar fruto. E Jesus olha pra gente e fala: então morre, porque você é inútil.
Se eu tenho fome e você não me dá fruto, você não serve de nada. E não importa se é o tempo ou se não é. Se eu tô mandando dar, você tem que dar fruto, porque eu sou o seu rei, eu que te criei. Então você tem que ter um fruto bom para mim todos os dias. Você tem que ter o melhor fruto, mais doce, preparado para mim todos os dias. Seja tempo de dar fruto ou seja tempo de não dar, você precisa ter. Porque eu continuo sendo bom e merecedor disso, independente do seu dia ruim ou do seu dia mau. Então, eu acho que é bem direta essa palavra, como eu sempre falo, né? É bem simples. O Duque fica zoando, fala, todas elas falam, é bem simples. Mas realmente é bem simples. Às vezes a gente é como essa figueira, a gente acha que tem tempos bons e tem tempo ruim. No tempo bom, tá tudo bem, o mundo que lide com a nossa personalidade difícil, no tempo bom, ok, dou frutos bons, mas não é assim. Jesus nos chamou para a gente ser bom no tempo ruim e no tempo bom. E a verdade é que o que vai mostrar que a gente é cristão é exatamente o tempo ruim. Quando a gente espreme uma fruta que a gente vê se ela tá doce ou se ela tá amarga. Então, é nesse tempo que a gente mostra que a gente é cristão. Nas minhas pregações lá na igreja, eu sempre brincava falando que agir como Jesus é fácil. E realmente, agir como Jesus é fácil. Lá no final do culto, quando alguém vem me dar paz, é muito fácil eu virar e falar: paz, Deus abençoe. Agora, o difícil é reagir como Jesus. Quando alguém vem te dar um tapão, você respirar fundo e virar o outro lado da cara para a pessoa te bater. Quando alguém vir para te prender, você mandar os guardas guardarem a espada, porque você vai em paz, não precisa lutar, mesmo sendo a coisa mais injusta do mundo. Jesus, ele mostrava quem ele era em todo o tempo, no jeito que ele agia e que ele reagia. Jesus, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele agiu com amor e com misericórdia. Na cruz, crucificado, ele estava orando para que Deus perdoasse a gente. Mas, enfim, é o jeito que a gente reage que mostra quem a gente é. Eu me irrito muito fácil, me estresso muito fácil às vezes. Então, é a forma como a gente reage que entrega a gente. E a gente não pode ser igual essa figueira, sabe? Que diz para Jesus: ah, Jesus, hoje você não pode comer, hoje não tem nada para te dar. Hoje não, porque não é meu tempo. A gente sempre tem que ter algo para dar para Jesus. E quem tem uma vida de oração sabe disso. Eu e o Edu, a gente tem nosso momento lá com Deus todas as noites. Tem dia que você tá com sono, tem dia que você não quer orar, tem dia que você não tem o que falar para Deus, tem dia que você tá animado, mas esses dias são a minoria. Mas todo dia a gente tem que dar um fruto para Deus, então a gente dá um jeito, nem que seja ajoelhar ali e ficar cantando para Jesus. Às vezes eu não tô conseguindo orar, mas eu preciso dizer, então eu falo: Jesus, eu vou fazer o seguinte, eu vou inventar uma música aqui, eu vou falando o que tá acontecendo através da música. Aí eu canto lá toda desafinada, toda fora de ritmo, mas eu tô orando enquanto eu canto porque eu acho mais fácil. E tem dias que eu consigo ajoelhar e orar de uma vez, tem dias que eu tenho que ficar andando porque eu tô inquieta, se eu sentar eu vou perder o foco, independente de como. Eu tenho que dar um fruto para Jesus, eu tenho que me prostrar e render minha adoração, eu tenho que me prostrar e dizer que eu dependo, dizer que eu sei que eu sou falha, mas que eu preciso desse amor, e orar e falar com Ele e manter o nosso relacionamento, independente das coisas que estão acontecendo em volta. Eu preciso disso. Então, que fique para vocês hoje nessa noite. É responsabilidade nossa ter um fruto todo dia. E não importa, Deus realmente ele não importa pelo que você está passando, porque ele já te deu tudo que você precisa. Ele te deu um desafio aqui, ele já te deu 3 saídas lá na frente. Então ele já deu tudo que você precisa. Então não venha com desculpa para Deus, porque nossa, é muito feio quando a gente dá desculpa para Deus. Eu dando desculpa para Deus, não é bem feio assim. Eu já dou desculpa, eu já peço perdão. Já dou desculpa de novo, já peço perdão na mesma hora, porque é feio. A gente tem que render o nosso melhor para Jesus o tempo todo. Então chega dessa desculpa, sabe? De, Jesus, hoje tudo bem eu não orar porque meu dia foi um caos. Não, não tá tudo bem você não orar porque seu dia foi um caos. Se for um caos, é aí que você precisa orar mesmo. Hoje eu não vou ler a Bíblia porque, nossa, tão corrida, não vai dar tempo. Mas amanhã não existe isso. Você tem que dar fruto todos os dias. Todos os dias você precisa alimentar a sua fé. Porque a gente não deixa de alimentar a nossa carne. A gente vai lá, assiste o vídeo que quer assistir, a gente vai lá e come a coisa que quer comer, a gente vai lá e faz o que quer fazer, quando tem vontade de fazer xixi, vai no banheiro. Agora, quando o nosso espírito está carente por Jesus, a gente manda ele calar a boca e fala: amanhã eu te dou comida? Não, a gente tem que alimentar ele todos os dias. Tem que alimentar com pão, tem que alimentar com a oração, tem que ler a Bíblia e deixar o nosso espírito vivo, porque senão esse fogo se apaga. Não adianta a gente achar que a gente ir uma vez por mês na igreja, que a gente orar de 15 em 15 dias vai manter o fogo
no nosso coração aceso, do nosso amor por Cristo, da nossa paixão por Cristo. Não vai, isso vai apagar. E eu acho muito louco, eu até vou ler aqui para vocês. Que também daria outra célula, mas é muito louco, então eu vou ler já. Eu vou emendar. Eu estava lendo Levíticos hoje, Levítico 6. E Deus está passando orientação de como oferecer sacrifício a Ele. Olha como isso é pesado, né? Porque naquela época tinha um templo onde eles ofereciam o sacrifício no altar. Depois de Jesus, o sacrifício, o altar é o nosso coração. Então, os sacrifícios são feitos no nosso coração. Então, é algo que eu quero fazer, mas eu sacrifico por amor a Deus. É um sonho que eu desejo, mas eu entrego e sacrifico, porque talvez não seja a vontade de Deus. Então, o que acontecia naquele altar é o que acontece hoje no nosso coração. Enquanto Deus passa a instrução do que é para acontecer no altar, ele diz assim, ó, mantenha-se aceso o fogo no altar. E ele está falando no sentido literal, o fogo que tinha no altar para queimar os sacrifícios, ele não podia se apagar. Então, olha a ênfase que Deus dá para isso em Levíticos. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo. Arrumará o holocausto é o sacrifício. Arrumará o sacrifício sobre o fogo e queimará sobre ele. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Ele dá muita ênfase a isso e diz aqui: toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, ou seja, o fogo não vai ficar lá aceso magicamente. Toda manhã o sacerdote tinha que ir lá e pôr lenha no fogo do altar, para o altar queimar 24 horas por dia. Mesmo que o tabernáculo tivesse que se mover junto com o povo, o altar estava queimando. E esse altar, como eu disse, hoje é o nosso coração. Então, é responsabilidade sua, sacerdote, é responsabilidade minha, sacerdote, colocar lenha todos os dias no altar, para que ele não se apague. Então, não venha me dizer daqui a um mês que Deus não está mais ouvindo sua oração, sendo que você ora uma vez por mês. Ele não vai ouvir mesmo, você não tem relacionamento com ele até vai ouvir, mas, né? Ele não tem obrigação de responder, já que ele não tem uma relação com você. É nossa responsabilidade ter um bom fruto para Jesus todos os dias. É nossa responsabilidade como sacerdote. Depois que Jesus veio, nós somos o sacerdote. A gente é o responsável por ter esse relacionamento com Deus e levar as pessoas a terem relacionamento com Deus. É responsabilidade nossa colocar lenha no altar todas as manhãs. Gente, tá escrito na Bíblia, tipo, eu não tô nem inventando. Olha como isso é profundo. E o fogo não pode se apagar, está escrito exatamente nessas palavras: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Então, a gente não pode ser como essa videira que acha que tem tempo bom para dar fruto e tempo ruim para dar fruto. Jesus tem que ter fruto todo dia para ele. No dia bom, no dia ruim, a gente tem que estar de joelho orando. De joelho eu digo figuramente, né? Você pode orar de qualquer jeito. A gente tem que estar lendo a Bíblia, a gente tem que estar se alimentando disso. E isso é a lenha do nosso altar, nossa fé movida por esse fogo. A gente mantém o fogo aceso orando, a gente mantém o fogo aceso cantando louvor. A gente tem que cantar louvor, tem uns louvor tão top, tem que ouvir louvor. Introduzir isso na nossa vida. Tem que orar, tudo que eu já falei 300 vezes. Sabe, uma coisa que me ajudou muito a entender é que às vezes eu ficava pensando, né? Por que a gente tem que ficar orando, ficar lendo a Bíblia, ficar cantando louvor para Deus, né? Aí eu pensei, né? Mas eu quero ir pro céu, o que eu vou ficar fazendo no céu? E no céu é isso, no céu é adoração. Em Apocalipse vai dizer que no céu é 24 horas por dia, durante toda a eternidade, intercalado, oração com adoração. Oração com adoração. É tudo o que eles fazem, eles oram e eles adoram a Deus. E então, como que a gente quer ir para o céu se a gente não tem uma vida de oração e adoração aqui na Terra? É isso que a gente vai fazer por toda a eternidade. Então a gente tem que desejar por isso, sabe? E quanto mais você ora, quanto mais você fica na presença de Deus, mais você deseja. Tem dias que eu oro e falo, Pai, que bom que vai ser no céu, porque eu vou poder orar e minha perna não vai dormir, e eu vou poder cantar e minha garganta não vai doer, porque às vezes eu tô orando, quando você começa a orar por mais de 30, 40 minutos, de joelho principalmente, a perna dorme de um jeito que você não consegue mais ficar de pé. E aí você começa a cantar por mais de 40 minutos, uma hora, a voz começa a falhar. Então no céu não vai ter esse problema, sabe? A gente não vai sentir dor, não vai sentir cansaço, não vai sentir fome, só vai sentir o prazer de estar na presença de Deus.
Então a gente tem que treinar aqui na Terra para viver o que a gente disse que quer viver por toda a eternidade. Então, não dê desculpas para Deus. Não dê desculpas para Deus. Dê o seu melhor para Deus todos os dias, porque todos os dias Ele merece uma chama acesa, uma lenha nova e um fruto doce, porque Ele é Deus e Ele tem feito tudo de melhor para você. Então, Ele merece receber o melhor da gente também. Então, não abra mão disso. Enfim, eu acho que é isso. Eu queria semear em vocês, é isso. A parábola da videira mostra isso, da figueira. A gente tem que ter um bom fruto sempre para Jesus. A gente não pode dar desculpas. E como eu acrescentei, né, o nosso altar sempre tem que estar queimando. Então a gente sempre tem que pôr lenha nele. Orando, buscando a Deus, cantando, vendo vídeo. Tem muito vídeo que ajuda, pregação, vídeo do Jesuscope. Pastor Lucinha, é muito engraçada as pregações dele, eu gosto de assistir. Então a gente tem que alimentar isso em nós, porque senão o fogo se apaga. E é responsabilidade nossa, e não de Deus. Amém? É isso. Vamos se ajudando e vamos colocando lenha no altar, porque lá em Apocalipse, acho que em Apocalipse, tem uma frase muito pesada que fala assim: o amor de muitos se esfriará. E, nossa, essa frase me dói o coração, porque muita gente que um dia queimou por Jesus e ama Jesus, um dia vai esfriar o fogo, porque deixou de fazer essas coisas simples, de orar, de pôr lenha no altar. E aí o Alessandro Vilas Boas fez uma música que fala: o amor de muitos se esfriará, mas não todos. E que a gente seja esse não todos, que continua lá no dia ruim, no dia bom, colocando lenha nessa fogueira e deixando o nosso coração aceso por Jesus. Amém? Vou orar pra gente encerrar e é isso. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro e eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que a gente sempre tem um fruto doce para te oferecer, porque tu és digno do melhor que a gente pode te dar, Pai. Que todos os dias a gente consiga colocar no dia fácil, no dia difícil, lenha no altar, porque também esse altar tem que estar queimando todos os dias de amor por ti, Jesus. Que a gente sempre tenha um sacrifício a te oferecer, que a gente sempre possa render nosso tempo, nosso louvor e a nossa adoração a ti, porque tu és santo e és digno de toda honra e toda glória. Nos ensina a viver, Senhor, segundo a postura do seu reino, que nem a gente ora no Pai Nosso, que o teu reino venha sobre nós, então que a gente aprenda a viver o reino aqui na terra, Pai. Que a gente passe a orar, a jejuar, ler a Bíblia e te louvar muito mais, Jesus, do que a gente tem louvado até aqui. Que mesmo que o amor de muitos se esfrie, o nosso não venha se esfriar, porque nós te amamos e queremos te amar por toda a eternidade, Jesus. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, nós te rendemos glória, que todo louvor seja dado a ti. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém. Amém. Ai, gente, foi isso. Hoje foi rapidinho, mas foi de coração. Jesus ama vocês, ele sente prazer em estar com vocês, então ele te espera todo dia, você orar, então vai lá ao encontro de Jesus, porque ele já está te esperando. Deus abençoe a semana de vocês e a família de vocês. E até semana que vem. Beijo, amo vocês.